Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui no nosso terceiro e último dia do nosso curso de libertação. Gente, esse curso já deu o que falar. Vou dizer para vocês uma coisa. Eu tô tendo muita repercussão dentro do meu WhatsApp. Eu não posso nem tirar print para vocês verem, mas se eu pudesse... Gente do céu, teve gente que dormiu, outros caíram, outros não conseguiram, fechava a mão e ficava querendo gritar, outros tiveram uma fadiga muito grande, outros tiveram problemas seríssimos, tá, gente? De não conseguir falar, de não conseguir expressar na hora da oração. Gente, e nós estávamos falando no primeiro dia sobre o quê? Entendendo o mundo espiritual e as portas da alma. Olha, a gente ministrou sobre as 3 dimensões. Opressão, que é o corpo, alma e espírito. A gente soube o que era isso, né? E aí a gente começou a falar em Efésios 6:12. O que é libertação, o que não é, a diferença entre opressão, possessão e influências demoníacas. Foram 5 principais portas espirituais: foi o pecado, herança, traumas, alianças e objetos. A gente falou também sobre a estrutura do reino das trevas, né? Os principados, potestades, demônios territoriais, os sinais de opressão e discernimento espiritual. Foram atividades que eu trouxe aqui como uma oração pessoal. Bem no final, que foi aonde teve esses probleminhas aí. Não é problema, gente, é libertação, tá? Vamos lá. Segundo dia, nós tivemos tipos de ligações espirituais, que foram as raízes demoníacas, né? E o tema principal aqui foram as correntes invisíveis. Heranças, votos, alianças, verso-chave, Isaías 10:27. Nós falamos sobre os tipos de ligações emocionais, sexuais, familiares e espirituais. Heranças e maldições familiares, tá? Votos e pactos, consciente e inconsciente, manipulações e encantamentos. Tipos de bruxaria por objetos. Como identificar padrões espirituais e repetições de ciclos. Atividades práticas, a quebra de vínculo e renúncia pessoal guiada. Nada do passado me prende ao presente. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Tá muito bom. Tem gente querendo que eu repita esse curso, gente. Tá vindo aí na segunda-feira, derrubando os muros. Também vai ser bomba, tá? Vou trazer assim, algo muito polêmico que ainda não foi discutido entre pastores, até mesmo entre pessoas que trabalham com a área emocional, tá? Dia 3, que é hoje, nós vamos falar sobre a autoridade espiritual, sobre guerra espiritual, a prática, certo? O nome que está acima de todo nome, né? Que hoje é o tema do nosso curso. E o versos aqui é Marcos 16, 17 ao 18. Nós vamos entender sobre a autoridade do crente, como ministra a libertação, como é que eu vou ministrar a libertação de forma segura e bíblica, né? Deixa o carro ali passar na rua. A importância do Espírito Santo e da santidade do ministério de libertação. E como fechar essas brechas após a libertação, fazer aquela limpeza espiritual, né? Que é sobre perdão, reposição da unção e discernimento. Aprender que os ataques espirituais após a libertação, gente, após a libertação tem os ataques espirituais. Geralmente, eu não vou nem... Geralmente, quando a gente batiza nas águas, vem uma guerra muito grande. Porque ali também, dentro do batismo, houve arrependimento. Houve ali uma atividade prática, que foi um selamento de reposição espiritual, né? Quando a gente discerne os ataques espirituais, após a nossa libertação, a gente tem que entrar em oração de selamentos, tá?
reposição espiritual, com base no Salmo 91. Tem que estar sempre ligada, gente. Não tem jeito, tá? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais. Gente, hoje tá muito bom. Ai. Essa parte mais espiritual, ela é muito... Eu tenho enfrentado guerras, tá? Vou dizer pra vocês. Eu tenho feito orações dentro da minha casa, acordado às madrugadas. Isso eu já faço, né? Mas quando você trata com um tipo de atividade que não é dentro da sua rotina, que a minha rotina aqui é trazer oração, trazer várias ministrações, mas dentro de cursos, o curso ele é muito intenso, tá, gente? O curso ele é muito intenso. Esse segundo dia, que foi ontem, ele foi mais tranquilo. Esse aqui vai ser um pouquinho mais, é uma junção de tudo, mas eu quero trazer aqui para vocês o que é um líder, tá? Vamos lá. Autoridade espiritual e guerra espiritual. Eu vou trocar até aqui o fundo musical, que eu vou deixar Eu vou trocar o fundo musical aqui, gente. Eu tô orando para Deus enviar uma câmera que seja boa para eu poder estar filmando, porque eu queria muito que vocês me vissem, sabe? O meu celular ele não suporta muita coisa, eu tenho que colocar para carregar. E aí se eu colocar na câmera, de imediato ele não vai ficar legal, tá? Vamos lá. Eu quero colocar uma música aqui de fundo. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Uma música bem forte. Mas só tem de adoração aqui. Vamos lá. Vamos lá, queridos. Deus é fiel em tudo, né? Glória a Deus. Só um minutinho, queridos. Nós vamos aqui trazer um fundo musical. Fundo musical. Deixa eu colocar aqui. Eu queria um de suspense, assim. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tá todo mundo... O pessoal achou bom, hein? Algumas pessoas gostaram. Vamos lá. Não vou colocar tão alto, não, porque senão vocês não vão gostar, né? Aqui tem muito isso. A gente faz uma coisa para poder vocês gostarem, aí muitos reclamam, alguns vão lá no meu WhatsApp, outros falam por aqui. Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Quero trazer aqui, hoje nós vamos falar sobre autoridade espiritual. É bom falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas não entendem muito. E a gente vive muito essa coisa de patamar espiritual, tá, gente? Não tem isso, no nome de Jesus. Claro, do mesmo jeito que o céu é organizado, o inferno também é, tá, gente? Vamos lá. E nós temos que ser mais ainda, porque nós somos filhos do rei, amém? Autoridade espiritual e guerra espiritual na prática. Hoje nós vamos conhecer os fundamentos da autoridade espiritual. Quando nós falamos sobre a autoridade espiritual do crente, né, nós precisamos começar a entender o que é autoridade. Porque muitos falam assim, fulano é pastor, é isso, é aquilo, mas não sabe. Não sabe o que é uma autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é a força humana, tá? Ela não é também o poder do ego ou vontade própria. Ela é o poder que Cristo nos concedeu quando venceu Satanás na cruz, em Efésios 1, 20 a 21. Ele nos lembra que ele está sentado acima de todo o principado, poder, domínio, autoridade. Toda autoridade espiritual flui a partir de Cristo. E nós, crentes, nós somos delegados dessa autoridade. Não é uma concessão temporária. É um direito espiritual que nós temos.
fundamentado na fé, na obediência à palavra. Aí eu pergunto, tá? Eu conheço a autoridade de Cristo que Ele me deu ou eu tenho tentado agir sozinho? Vamos lá. Como a autoridade se manifesta, pastora? Ela se manifesta na capacidade de confrontar a opressão, libertar pessoas de influências demoníacas, curar enfermidades, declarar proteção sobre vidas, territórios e famílias. Mas para que essa autoridade funcione, é preciso estar plenamente alinhado com o Espírito Santo. Porque não adianta minha cabeça tá na Bíblia, mas a minha cabeça tá aqui na Bíblia, eu sei de cor e salteado todos os versículos, mas no fundo a minha mentalidade não está em santidade, ela abre portas para o engano, para a frustração, tá, gente? Como é que é a vivência no dia a dia de uma autoridade espiritual? Ela não se restringe a atos espetaculares. Ela se manifesta nas escolhas diárias, na forma de como a gente lida, tá? Com os conflitos. Eu lido com conflitos, mas eu acredito, como eu sou perdoada, eu falo sobre mim mesmo e sobre o que Deus tem para minha vida. Então, a vida de um crente que compreende a autoridade, ela é marcada por discernimento, ousadia em oração e vigilância constante. E aí eu te pergunto, em quais áreas da minha vida será que eu preciso declarar autoridade para viver em liberdade? Como é que eu vou aplicar na prática esse curso? Durante esse curso, cada participante aqui, ele é convidado a identificar suas áreas da sua vida que têm sido vulneráveis a ataques espirituais, certo? Você que está participando aí. Vamos lá. Emoções, decisões, relacionamentos, pensamentos. A prática, ela envolve a oração guiada. A declaração da palavra e atos simbólicos simples, como colocar a mão sobre o peito, levantar a mão em oração e falar em voz alta palavras de decretos e atos proféticos, sela cada área. É uma aplicação que combina, sabe? A fé e intencionalidade espiritual. E o que eu queria trazer aqui para vocês compreenderem melhor, é que nos dias anteriores nós trabalhamos aí com reconhecimento das portas espirituais, né? O qual foi falado. A gente trabalhou bastante. E a gente A gente aprendeu muito. E Deus a todo momento está nos ensinando. Este dia, ele explora a interconexão. É uma dimensão importante a ser explorada. O que é a interconexão entre a guerra espiritual e a vida cotidiana? Vamos lá. Muitas vezes a libertação ela é vista como algo isolado, apenas de uma oração ou de uma sessão de ministração. Mas a prática espiritual mesmo, ela exige que o crente reconheça os momentos em que o inimigo tenta infiltrar-se nas decisões diárias, na fala, nas escolhas, nos relacionamentos, no trabalho, na família. E aqui surge uma pergunta profunda: quais são as situações do meu dia que tem sido terreno fértil para ataques espirituais? Vou te trazer a resposta, a introspectiva. Qualquer área de ansiedade, decisão apressada, mágoa acumulada ou repetição de padrões pode ser terreno para brechas. Outras abordagens inéditas é a manutenção da autoridade em contexto aqui de provação. Nem sempre a libertação ela é imediata ou ela é visível, tá, gente? Por vezes o crente ele sente sim, tá? A pressão espiritual, mesmo após as orações. E isso não significa que ele fracassou.
Isso significa que ele está aprendendo a resistir continuamente. Ele está aprendendo a declarar a palavra, a permanecer vigilante. São formas de fortalecer a autoridade. Como é que eu posso, pastora, permanecer firme quando eu não vejo a mudança imediata? Vou te trazer a resposta aqui, 2 respostas. Primeiro, reconhecer que a batalha espiritual ela é real, tá, gente? E segundo, entender que a transformação muitas vezes ela acontece gradualmente. E cada ato de fé fortalece, sim, a proteção divina. Então, é interessante trazer isso aqui para vocês, porque a maioria das pessoas, elas indagam muito a potencialidade delas. Autoridade espiritual, né? Nome que está acima de todo nome, nos convida aqui a compreender tudo isso sobre a libertação efetiva. Ela não depende da nossa força, como foi dito. O que é nos dado é pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui. E Marcos 16:17 é claro que quem crê em Cristo possui autoridade para expulsar demônios e curar enfermos e declarar vitória sobre qualquer influência das trevas. Mas essa autoridade, ela não é automática, tá? Ela exige compreensão, respeito e santidade. Primeiramente, precisamos entender o que significa autoridade, né? Como aqui foi dito. E muitos crentes confundem poder com agressividade, intimidação com manipulação. A autoridade espiritual é, acima de tudo, reconhecimento da soberania de Deus e do papel do Espírito Santo em nós. Então, quando a gente caminha na consciência de que o inimigo ele foi vencido na cruz, que Jesus nos entregou todas as chaves do reino, a gente começa a trabalhar dentro de nós a palavra, a pronunciar em obediência o que nós carregamos dentro de nós, que é o poder de Deus, gente. A autoridade sem santidade, ela é vazia. Ela é apenas uma tentativa humana de confrontar ou controlar o espiritual. A santidade desse contexto, ela não é perfeição absoluta, mas ela é uma disposição genuína do coração de se submeter à vontade de Deus. Quando eu permaneço limpo de todo engano, todo ódio, toda inveja, ressentimento, eu posso o quê? No meio disso tudo, se eu estou me limpando, eu não posso abrir brecha. Que brechas eu tenho que dar para o inimigo? Aqui, se eu me fechei para tudo isso? Nenhuma. Porque o ponto crítico aqui é a libertação de forma segura e bíblica. Isso envolve 3 dimensões, tá? O conhecimento da palavra, a prática dela e a cobertura espiritual. Gente, vocês não têm noção o que é uma cobertura espiritual. Vocês não têm noção o que é uma bela de uma cobertura espiritual. Eu que sou pastora, não estou querendo aqui me exaltar. Tá, gente? Toda honra e toda glória é dada a Deus. Vou dizer uma coisa para vocês. Tem pastores que mal olham na cara da ovelha. Só dá o cargo e não quer ajudar a ovelha. Gente, tem pastor que está fugindo de ovelha. Mas quando chega lá no início do mês, ele está lá. A gente tem que saber, trazer para a nossa vida a compreensão espiritual dentro das escrituras. Identificar as portas espirituais é reconhecer os sinais de opressão. Às vezes vivemos oprimidos e não sabemos, porque a gente não pratica a palavra. A gente não conduz a oração com autoridade. A gente também não tem a compaixão, né? Cristo veio por compaixão, não por pena de ninguém. É o pior sentimento que alguém pode sentir, é a pena. A cobertura espiritual, ela depende do Espírito Santo.
e você ter uma consciência de que você é canal, querido, não donos do processo, é outra coisa. A prática de libertação, ela não é um espetáculo, como aqui foi dito desde o primeiro dia lá. Mas durante, nós aprendemos o quê? Sobre a importância do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é nosso guia, é o nosso conselheiro, é o que pode resolver, é o que pode e tem poder para ver o invisível, o que a gente não vê, é o que transforma, é o que liberta. Porque sem ele as nossas palavras se tornam vazias. As nossas orações são meros sons. Então, o exemplo prático aqui é quando nós confrontamos uma influência demoníaca que se manifesta em medo e vícios, tá? Ou pensamentos autodestrutivos. O Espírito Santo, ele nos dá o discernimento sobre o que dizer ou agir. E quais são os passos a seguir. E eu quero deixar uma pergunta aqui. Será se você realmente está confiando na sua autoridade ou na autoridade de Cristo? Né? Será se você realmente está tentando controlar a situação com a sua própria força ou você está confiando em Deus? Se a gente sentir tensão, medo ou insegurança, é sinal de que a gente precisa buscar mais, sabe? Eu já tive várias experiências assim de ver pessoas endemoniadas e estar no mesmo local. E não foram experiências assim legais. Não que eu fosse envergonhada, nada disso, mas que demonstravam um ódio ali naquela hora né? Enfim, isso, gente, é muito sério. E eu não entendia nada. Eu não sabia de nada. A gente precisa buscar mais intimidade com Deus. Quando eu entendi isso, antes de qualquer ministério que você entrar, você precisa ter intimidade com Deus. Saber quando Deus está usando a boca do seu pastor. Saber quando ele está falando pela emoção. Porque isso existe muito, tá? Eu tenho muita vigilância em relação às minhas emoções. Porque uma coisa é eu profetizar, outra coisa é Deus me mostrar. É o Espírito Santo revelar a minha pessoa para que eu possa trazer a palavra. Então, outros ensinamentos essenciais aqui é como fechar as brechas. Quando eu me liberto, eu não basta só eu expulsar o demônio, a opressão que estava ali naquela pessoa. É necessário eu selar a vida dela com oração, com perdão, sempre tá lembrando ela. Sempre tá fazendo uma limpeza espiritual, porque isso envolve o quê? Declarar vitória sobre cada área que o inimigo tentou atacar na vida dessa pessoa. Então, o perdão, ele é um escudo, porque sem ele as portas se mantêm abertas. Os ressentimentos, rancores e mágoas antigas, elas são reposição, tá? Reposição que o inimigo tenta sempre trazer na mente. E a unção aqui, ela só é traga para restauração através do arrependimento. Então, o que foi perdido durante o período da influência ali das trevas sobre aquela vida, desenvolve a pessoa ali a plenitude espiritual, emocional dela e física fica totalmente desalinhada. As áreas em que a vida da pessoa, onde eu falo isso, gente, pela minha vida, tá? Tudo que eu estou falando aqui, são pessoas que eu já cuidei, que já passaram pela minha mão de 14, 15, 20 anos atrás. Posso trazer um testemunho aqui para vocês de uma pessoa que eu orei e o sangue dessa pessoa, ela veio de pactos, tá? Sim, coisas terríveis. E já oro há muitos anos, mais de 20 anos. São mais de 20 anos de grande amizade. E ela tá me devendo esse testemunho. Vou pedir para ela depois trazer e vocês... E todas as vezes o inimigo tenta atacar a saúde dela, onde há brechas. Isso é muito sério. Por quê? Porque eu tenho que estar sempre
cobrindo ela de oração. Mas ela está com brecha porque ela quer. Ela é humana, gente. Tem coisas que a gente faz, a gente nem percebe que errou. Depois que o Espírito Santo vai nos alertar, sabe? A gente precisa ser mais ariscos às coisas. Durante aqui esse curso, a gente precisa estar sempre com a base, sabe? A gente precisa estar sempre com base de discernimento. E o Salmo 91, ele traz muitas coisas boas. E ele cria uma atmosfera de proteção, de reconhecimento da soberania de Deus, da autoridade do crente ao declarar, sabe? Durante a minha vida, em total libertação de uma depressão, de situações que a minha vida não andava, eu comecei a declarar sobre a minha vida. Eu comecei a entrar em atos proféticos. Eu comecei a passar dentro da minha atmosfera, a qual eu estava, para outras atmosferas maiores. Porque quando a palavra do Senhor diz que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, eu estou declarando isso. Dentro de um livro que tem vida. Cada palavra é um ato profético que alinha a nossa vida. A promessa divina, a prática reforça a ideia em que a libertação ela é contínua, tá? Tem pessoas que falam assim, pastora, mas eu vou ser liberta e pronto. Gente, pelo amor de Deus. Pessoas que têm problema na sua sexualidade, pessoas que têm problemas, eu falo assim, queridos, não é questão de problema, tá? Isso é muito emocional, é muito voltada para a parte emocional. Eu falo isso para vocês porque tem a ver, sim, com a sua adolescência, a criação, como foi todo o processo, como que você estava na barriga da tua mãe, como que foi esse processo. Então, cada palavra é um ato, sim. Então, Deus, ele está nos ensinando aqui a discernir os ataques espirituais após libertação. Porque muitas vezes, uma sessão intensa de libertação, é natural que o inimigo ele tente retornar ao terreno com medo de confusão. Né? Com medo de confusão. Por quê? Porque os pensamentos, corrigindo aqui, é natural que o inimigo ele tente retornar para o terreno, trazendo medo e confusão, tá? É natural, porque os pensamentos autodestrutivos são situações de tentação, tá? É quando você é tentado a pensar, a se culpar. E você tem autoridade espiritual para você manifestar a sua vigilância. A oração diária, leitura da palavra, a comunhão constante com Deus. Então, o que eu posso trazer dentro dessas dificuldades, pastora? É uma prova ou é um ataque espiritual? Quando há padrões repetitivos de medo, de culpa, de paralisia, que não tem explicação natural, que surgem depois da libertação, é necessário usar a oração, tá, gente? A palavra, a fé, para discernir. O elemento chave aqui é a autonomia do crente. É um exercício de autoridade. A ministração, aqui ela destaca, o curso aqui destaca muito sobre a gente não precisar de intermediários para exercer a nossa autoridade. Mas as pessoas estão tão acostumadas, né? Fulano, ora por mim. Gente, eu, através dos atos proféticos, que eu gosto muito de trabalhar a emocional, eu trago dentro do direcionamento essa intermediação, não ensinando a pessoa que ela não precisa de intermediário, mas que ela pode exercer sim a autoridade dela em Cristo. Ela e Deus, sabe?
Eu ensino ela a criar o ambiente dela com Deus. Ai, gente, é o meu segredo. Ai, Jesus, olha aí, gente. Ai, Deus. Então, quando nós temos fé, compreensão da palavra, a nossa sensibilidade no espírito, a gente começa o quê? A declarar a libertação. Né? A gente sela a nossa vida pessoal, a gente aprende a ter humildade. Isso é essencial, tá? No reino espiritual. Autoridade, humildade, saber a hora de falar. Autoridade não é arrogância, é serviço. A minha motivação aqui é servir, não é mostrar poder, certo? Então, a minha motivação aqui com vocês é servir, não é mostrar poder, jamais. Então, servir com humildade abre portas para sinais visíveis de transformação. Eu busco aqui em vocês gerar, amém? Gerar transformação. O que o inimigo tenta gerar lá fora é frustração e desgaste espiritual, que é o que está acontecendo com as pessoas. Uma grande parte das pessoas estão doentes, porque não reconhece os resultados da libertação. E necessariamente ela não vai mudar de imediato. A pessoa que ela tem grandes hábitos, há grandes erros, ela não muda de imediato. A mentalidade dela já está acostumada com os erros. Então, trabalhar a mentalidade é uma restauração gradual. É uma sensação de paz que a pessoa vai sentindo aos poucos, tá? A mentalidade dela começa a ter liberdade emocional e ela começa a ter estabilidade. Porque não adianta ela ser liberta por uma parte e ela não ter clareza mental. Por quê? Porque ela precisa. Algumas situações podem exigir, sim, repetição da prática de oração, tá? E selamentos aqui em Atos Proféticos. Por quê, pastora? Porque cada passo firme na fé vai fortalecer a autoridade da pessoa. Ela vai começar a consolidar a vitória dela. E é interessante, sabe por quê? Porque eu fiz isso comigo. Isso é uma autodescoberta, tá, gente? É introspecção espiritual. É quando nós incentivamos, né? Nós incentivamos a nós mesmos. E eu aqui incentivando vocês a refletir mais sobre as áreas da nossa vida. Sobre a área da vida de vocês. Que precisam ser o quê? Protegidas, não é verdade? Não é verdade? E onde ainda eu posso ter, pastora, brechas para opressão? Essas perguntas, elas não são apenas retóricas, tá? Mas elas são direcionadas à oração. Vamos lá, o arrependimento, ele permite que cada pessoa entenda que a libertação ela não é um evento único, mas ela é um processo contínuo de vigilância, tá? E crescimento. E quando a gente se coloca dentro dessa área, a gente fica mais apto. A gente fica mais com intimidade com Deus. A gente aprende a ter mais maturidade espiritual. A gente aprende a caminhar com equilíbrio entre o poder e a submissão, a confiança e a vigilância, a ação e contemplação. Por quê? Porque quando todos selam suas vidas com orações diárias, tem o seu elo com Deus, a sua intimidade, ela reconhece o poder de Cristo, ela entrega ao Espírito Santo, ela sabe e ela aprende a entender que enquanto ela permanecer em comunhão com Deus, ela não vai ficar sob influência das trevas. Por que ela não vai ficar? Porque ela está o quê? Porque ela será repelida. Algumas perguntas aqui que eu quero trazer em resposta, que alguns me fizeram. Onde em minha vida eu tenho tentado exercer autoridade sem depender de Deus? Que brechas emocionais ou espirituais ainda existem em mim? Como posso manter a vigilância contínua, sem medo ou sem ansiedade? Vou responder aqui a primeira.
Onde em minha vida eu tenho tentado exercer autoridade sem depender de Deus? Vamos lá. Eu preciso reconhecer as minhas limitações humanas. Eu preciso buscar. Eu preciso aprender a ter dependência total do Espírito Santo. Segundo, que brechas emocionais ou espirituais ainda existem em mim. Vamos lá. Essa é difícil. Eu tenho que identificar quais são as áreas. Se, por exemplo, eu tive que fazer desligamentos por parte de pai. O cordão umbilical invisível. Que eu nunca conheci meu pai, mas eu precisava fazer desligamentos. E isso trouxe para mim identificação de uma área, na minha área financeira, que eu não entendia. Eu não conseguia crescer. Tá, gente? Eu não conseguia crescer. Identificar áreas é você entender sobre mágoa, inveja, pecado, é levá-las em oração a Deus. Eu aprendo o quê? A criar dentro de mim. Como eu posso manter vigilância contínua sem medo ou ansiedade? Você vai criar hábito, gente. Criar hábito é você consolidar, criar um ambiente sólido de oração diária, de estudo da palavra, de comunhão, de prática de louvor, né? Pastora, como é que eu vou compreender a minha autoridade espiritual? A prática segura da libertação e da consciência de que o poder de Cristo é a base de toda vitória. Ele se conecta, gente, com a gente. Sabe, dias 1 e 2 aí, a gente mostrou que portas abertas e ligações espirituais, heranças demoníacas, isso foi importante para a gente aprender. Esse curso, ele traz a verdade poderosa. O crente, ele tem autoridade sobre o inimigo. Ele tem poder no nome de Jesus. Mas essa autoridade, ela não é um passe automático. Ela é algo que precisa ser compreendido, praticado, incorporado ao caráter. Ao caráter. Tá, gente? Caráter é uma escolha. Para quem não sabe. Então a gente acha... caráter é uma... talento. Não, que gente, pelo amor de Deus. Caráter é uma escolha. Quem somos nós em Cristo? Nós somos uma dimensão de autoridade. Nós não somos uma força de intimidação. Nós viemos para restaurar, trazer amor. Porque quando eu exerço a minha autoridade espiritual, eu estou buscando exaltar, não é a mim, mas é a Cristo. O coração, ele precisa estar centrado em Deus. Cada palavra de libertação e oração, ela é um instrumento de libertação genuína. E a gente precisa entender que quando nós dentro de uma autoridade, como crentes, nós precisamos entender que os nossos dons especiais é para a gente crer que cada um de nós aqui possui poder para expulsar espíritos malignos. Nós temos dom de cura, nós temos dons para libertar cativos, para declarar proteção sobre toda a vida, sobre a vida dos outros. É importante aqui a gente perceber que a autoridade, né, como foi dito, não é a força bruta, mas é o reconhecimento da vida de Cristo na cruz. Então o Espírito Santo é o nosso guia. Aqui eu tinha falado para vocês, né? Então, como é que eu vou fazer isso, pastora? Quando a gente enfrenta o medo, que ele às vezes é paralisante em alguém, ou antes de falar ou agir, né? Muitas vezes a gente deve orar, pedir discernimento, declarar palavras de fé. Em nome de Jesus, toda a influência desse espírito maligno está quebrada agora. Amém? A gente tem que usar a palavra, tá, gente? Tem coisas que a gente tem que usar a palavra, tá? Uma vez eu enfrentei aqui um tipo de demônio, eu não sei que demônio era aquele. Eu estava em uma atmosfera, não era a minha casa, mas parecia que ele estava na porta da minha casa. Mas quando eu olhava na porta isso aqui é só para quem tem intimidade, tá? Isso aqui é para quem é espiritual.
Isso aqui é sério. Eu via 2 leões na porta da minha casa e eles eram branquinhos, eram branquinhos, 2 leões. Mas eu escutava os barulhos e eu fui na porta do meu quarto. Só que não era na porta do meu quarto, eu estava em outra dimensão. Eu estava acordada, gente. Eu comecei a arrepiar, senti uma coisa horrível. E não era no meu quarto. Peguei o meu cachorro e ele estava durinho. Tava com a perna dura. Eu digo, meu Deus, o cachorro morreu. Aí quando eu comecei a clamar, o cachorro deu um pulo. No que esse cachorro deu um pulo, eu joguei ele em cima do meu filho. E eu comecei a clamar. Segura o cachorro aí que eu vou clamar. E comecei a guerrear. Fiquei guerreando. Quase 2 horas guerreando. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Tá? A dimensão explorada, ela é interconexão entre a guerra espiritual e a vida cotidiana, tá? Eu falei aqui bem no início, muitas vezes a libertação ela é vista como algo isolado. E ela não é uma oração qualquer, ela é uma sessão de ministração, tá? É prática espiritual, ela exige que você reconheça os momentos em que o inimigo tenta se filtrar nas decisões, né? Então a gente precisa estar sempre ligado. A gente não precisa estar 24 horas, tudo é espiritual, porque nem tudo é espiritual, gente. Outra abordagem aqui que eu falei sobre a manutenção, né, de autoridade. Eu falei sobre isso. Gente, vamos vigiar. O uso da intercessão estratégica é muito bom, sabe? Eu tenho intercessores, pessoas fiéis, são intercessores. E isso me dá a liberdade de conversar. Esse curso, ele abordou aqui o uso de intercessão estratégica. O que é isso, pastor? É a libertação pessoal e é vital, tá? O crente, quando ele é chamado para interceder por outras pessoas, ele se torna-se um canal de liberdade para a comunidade, né? Eu vou deixar essa pergunta reflexiva. Quem na minha vida precisa que eu declare autoridade espiritual em oração? A nossa família, nossos amigos, nossos colegas, né? A dimensão aqui é o reconhecimento, o combate de influências sutis. Nem toda batalha espiritual ela é dramática. Muitas vezes ela se manifesta com distrações inconstantes, tá? Eu evito muito eu gosto de ver, tá? Não vou ser hipócrita. De vez em quando eu gosto de ver uns vídeos, TikTok, mas eu não procuro ficar muito ligada, que tem umas coisas que não é boa, né? Então a gente precisa ocupar os nossos pensamentos com coisas santas, né? Pensamentos autocríticos, esses pensamentos críticos, eles criam muita dúvida sobre a fé, tá? Temos que tomar cuidado. Padrões repetitivos de pecado, o cansaço emocional, tá? Quantos hábitos ou pensamento diário podem estar sendo usados como alavancas de opressão na minha vida? Vou trazer a resposta. Você aprende a identificar, sabe? E substituir com oração a palavra, ato profético. Em nome de Jesus, sai. Ações concretas de fé é essencial para você consolidar a sua libertação. Isso impede recaídas, sabe? Tem coisas que não tem como você evitar, né? A prática de vigilância espiritual, ela também é preventiva, porque ela consiste em treinar o espírito para detectar sinais antes que se transforme em crise. Eu tenho esse detectorzinho. Eu sinto, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você vê tudo. Nossa, mas... Entendeu, gente? Mas não é. É quando você detecta. Então, tudo isso é um exercício recomendado pelo Espírito Santo. É quando você medita sobre o próprio comportamento, suas emoções, suas palavras.
né? Aí você pergunta para você, será que eu estou permitindo que algo se instale antes mesmo de eu perceber? Gente, o autoconhecimento aliado à oração, ele cria barreiras invisíveis. Olha que coisa chique que eu falei agora, meu Deus. Então, a gente aprende, tá, a lutar contra manipulações espirituais e ataques futuros. Outro ponto inédito aqui, como o corpo físico, ele se relaciona com a guerra espiritual. O curso aqui mostrou que a fadiga e enfermidades repentinas ou sensações de peso emocional podem ser indicadores de pressão espiritual. E a pergunta é, minhas dores, cansaços ou desconforto podem, pastora, realmente ter a dimensão espiritual? Gente, ao reconhecer essas conexões, o corpo, alma e espírito, é possível sim usar oração, jejum leve, tá? Nada de fazer jejum forte, mas o jejum leve. Quando a gente passa a decretar atos proféticos para restaurar o equilíbrio, isso libera a nossa saúde e traz paz interior. Outra coisa também, o fortalecimento do caráter através da batalha espiritual. Isso é muito sério. Meu Deus! Porque a experiência de libertação, ela exige disciplina, paciência, integridade. Quando a gente pratica a oração de libertação, a gente que é crente, a gente aprende a confrontar as nossas emoções não resolvidas. A gente aprende a cultivar a humildade. A gente aprende a reconhecer a vulnerabilidade. Principalmente quando a gente aprende a depender de Deus em cada decisão. A gente começa ali formando, sabe, o caráter. A gente começa a ser mais resiliente. A gente começa a ser mais inabalável. E aí é uma pergunta reflexiva que eu trago aqui para você. Será que as minhas atitudes refletem a autoridade de Cristo ou minhas inseguranças? Eu vou trazer a resposta. Quanto mais alinhado eu estiver com a palavra, eu trago a dependência ao Espírito Santo. Mais natural é viver no equilíbrio entre o poder e humildade. Então, outro ensinamento aqui, que bem aprofundado, que a gente trouxe, eu tô fazendo uma geral, tá, gente? Que eu já terminei a parte 3. É sobre a percepção de territórios. Percepção de territórios espirituais pessoais. Cada indivíduo possui áreas específicas. Isso aqui, olha, é uma das melhores cursos que vocês já fizeram. Porque ele é do 0 ao mediano. Vamos lá. Ninguém gosta de falar sobre isso aqui não, tá? Outro ensinamento que eu aprofundo aqui é essa percepção de territórios. Percepção é o emocional, eu sinto, tá? O emocional. Eu preciso estar com a razão e o emocional trabalhados em equilíbrio, para que eu não perca o movimento e não perca de vista. Porque cada indivíduo possui a sua área específica, onde o inimigo busca a sua influência. Seja na família, relacionamento, no trabalho, na mente, no coração. A gente, quando aprende a discernir onde ele atua com mais intensidade, nós começamos a nos concentrar em oração e vigilância. E aí, pastora, quais são os territórios da minha vida que ainda eu preciso de proteção contínua? Gente, reflete. Honestamente, você precisa agir em oração diária. A palavra, a ação da prática é essencial para consolidar a liberdade. Então, a importância da libertação, ela não é uma experiência pessoal, ela não é só uma experiência pessoal, tá? É a importância do seu testemunho aqui, é o resultado de processos e fortalecimento na fé de outras pessoas que você vai estar trazendo através do seu testemunho. Porque você aprende a criar círculos de oração, proteção,
Será que eu tenho usado, pastor, isso como experiência para edificar os outros ou eu tenho guardado isso para mim? Queridos, aprenda a compartilhar com sabedoria. Não guarde nada para você. Aprende a testemunhar. Isso multiplica a autoridade, traz cura e faz o seu espiritual ser fortalecido. Além disso, né, a ligação entre a guerra espiritual e a santificação emocional. A gente falou sobre isso também. Muitas vezes a libertação ela ocorre de forma parcial. Se as pessoa não trabalha as feridas emocionais, as mágoas ou padrões repetitivos, há sentimentos, sim, lembranças que ainda assim amarram essa pessoa. E isso ela tem que aprender a entregar a Deus. É crucial a oração, a meditação na palavra e atos de perdão que fecham brechas profundas e estabilizam a sua libertação. Então é necessário a gente ter consciência contínua no ambiente espiritual. Porque a gente precisa o quê? A gente precisa aprender a observar os lugares, as pessoas e as situações. Não é estar 24 horas no espiritual, mas precisa estar sempre em vigilância. Amizade, com quem eu estou falando, o que eu estou fazendo. É ideal. É ideal para que a gente não se perca. Porque a autoridade espiritual, ela precisa sim começar de dentro para fora. Quando eu entendo que não é uma força, mas é a vivência do dia a dia, né? Como é a vivência de uma autoridade espiritual? Ela não se restringe. Ela é real. Então, quando Deus ele trouxe tudo isso aqui pra gente, ele traz sabedoria. Quando eu aprendo a declarar as palavras, os atos proféticos, eles são símbolos simples. É como colocar a mão sobre o peito, né? Eu falei isso com vocês lá. Mas vamos evitar os ataques após a libertação. É fundamental manter essa intimidade com Deus, constante na palavra, na oração. Vamos nos direcionar ao que Deus tem para nós. Sim, a gente está especulando, né? Mas aprender a compreender. Como se manifesta, como se fundamenta a palavra. Deus é fiel. A guerra espiritual ela exige discernimento, ela exige postura, ela exige oração, ela exige fé constante. Muitas vezes o inimigo ele não age de forma visível, mas ele se infiltra em hábitos e pensamentos e decisões diárias. Por isso que a prática da autoridade ela deve se estender ao cotidiano, sempre alinhada à palavra de Deus. Será que eu estou mesmo, pastora, atenta às pequenas brechas que podem me enfraquecer espiritualmente? Gente, fique ligada. Identificar territórios vulneráveis. Cada pessoa possui a sua área. É importante refletir as áreas da sua vida que têm sido repetidamente atacadas. Identificar territórios podem aplicar a oração, tá? Direcionada, isso é importante. Uma dimensão fundamental e abordada com a interação do Espírito Santo durante a guerra, você aprende sim a ter poder e discernimento do sobrenatural. Ministrar, orar, é também entender que a libertação ela é constante, tá, gente? Então esse curso ele enfatizou aqui a importância de tantas prevenções, né? De brechas. Cada ferida emocional ela não resolvida, cada mágoa não perdoada,
Aqui nós aprendemos que cada porta aberta é para nos prevenir e é preciso ter arrependimento genuíno, confissão diária, atos proféticos simples, sabe? Como Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que isso não vai acontecer mais. Senhor, eu renuncio todo sentimento que não te honra. Senhor, que a minha alma seja restaurada, protegida em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, crie um ambiente, coloque a sua Bíblia do lado. Amém? Comece a trazer para a sua vida essa importância do seu testemunho e da formação do seu caráter em Cristo Jesus. Porque o quanto é importante a gente ter consolidações dessa autoridade, a integração espiritual, é entender como trazer e manter essa autoridade. Amém? Isso envolve a nossa prática, a nossa disciplina diária de oração. A gente precisa ser mais vigilante, sabe? Práticas avançadas e selamentos trazem situações de restauração. É o sinal da nossa autoridade. A gente precisa estar sempre alerta. Então, queridos, a vigilância continua. E a santidade, ela tem que ser diária. A autoridade, ela não é uma conquista única, mas ela é um processo contínuo de fé, de oração e obediência. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho diante do Senhor, nesse momento, sendo revestido do Teu poder, para declarar nesse momento, revestida do Teu poder, que toda autoridade do céu opera em minha vida. Repita comigo. Em nome de Jesus, eu tomo posse da liberdade de Cristo, que Ele conquistou lá na cruz. Eu declaro que nenhum espírito maligno tem domínio sobre a minha vida. Que todo laço, pacto, voto ou herança contrária seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que toda opressão, medo, dúvida, confusão sejam destruídos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, vai ungindo agora a minha mente. Senhor, vai ungindo agora a minha mente. Guarda os meus pensamentos. Quebra toda a armadilha do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu sangue seja o meu escudo, a minha cobertura, a minha proteção constante. Eu declaro que nenhum, Senhor, nenhum principado, potestade ou forças do mal tem autoridade sobre os meus pensamentos, sobre as minhas palavras, sobre as minhas ações. Que todo sentimento de ansiedade, de culpa, de vergonha seja removido e destruído em nome de Jesus. Senhor, substitui pela paz que excede todo entendimento. Fortalece a minha fé. Me dê discernimento para reconhecer e resistir toda tentação e engano. Que a minha vida seja um altar santo, consagrado, irrepreensível, Senhor, agradável a Ti. Eu declaro vitória sobre todas as influências negativas da minha família, nos meus relacionamentos, no meu lar, na minha saúde. Seja, Senhor, quebrado todo o mal. Que cada palavra de maldição que foi lançada seja agora anulada. Cada murmúrio, cada ataque espiritual seja anulado agora em nome de Jesus. Senhor, me reveste com a armadura completa, Pai, para que eu possa permanecer firme de toda a batalha, Pai, em toda a batalha. Que a minha boca seja cheia de decretação, Pai, de decretação de fé, de atos proféticos. Que a minha vida seja testemunho vivo do Teu poder. Eu proclamo que toda brecha que o inimigo tentou abrir será selada pelo sangue de Jesus. Que a minha alma, o meu espírito, o meu corpo permaneçam alinhados à Tua vontade, irrepreensível diante de Ti. Senhor, envia agora os Teus anjos
para acampar ao meu redor. E me livra de todo o mal, que eu possa, Senhor, andar diariamente em autoridade, declarando a liberdade sobre a minha vida e a de outros. Que todo medo seja, neste momento, substituído por coragem, toda dúvida por confiança, toda operação, Senhor, do Teu Espírito Santo, arranque toda opressão e coloque alegria. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, que o Senhor venha nesta hora trazer, Senhor, santidade. Restaura, Senhor, cada área que foi ferida. Fortalece cada território conquistado na minha vida. Que a minha oração seja, Senhor, potente, eficaz, rompendo toda barreira, trazendo, Senhor, a libertação completa. Que a Tua presença se faça visível em meu viver, sendo guiada a cada passo com sabedoria e poder. Pai, em autoridade que eu recebi de Ti, ó Cristo Jesus, seja exercida agora com humildade e firmeza, sem vacilar. Senhor, eu proclamo que toda sombra de opressão se dissipe agora diante da Tua luz. Que o meu corpo, a minha alma, o meu espírito estejam em plena harmonia com o Teu propósito. Que eu seja vigilante, protegida, fortalecida, e que cada decisão e atitude, Senhor, esteja diante do Teu altar. Sela a minha vida, a minha família, o meu lar, o meu sangue, Pai, com o Teu sangue precioso. Que nenhuma força do mal consiga mais me tocar e prosseguir ou me intimidar. Em nome de Jesus, que toda perseguição seja anulada. Eu declaro que a minha liberdade irrevogável, ela é irrevogável. A minha fé firme, o meu destino está nas Tuas mãos. Senhor, enche-me agora, Espírito Santo. Me capacita a exercer autoridade com poder e amor. E que todo ataque presente ou futuro seja derrotado agora. Não é amanhã, é agora, em nome de Jesus. E que a paz, a alegria, a vitória do Teu reino sejam evidentes na minha vida, na minha família. Com o Teu poder, com a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio. Em nome de Jesus, Pai. Traz, Senhor, à existência os sonhos fundamentados dentro do que o Senhor tem para cada um de nós. Repreende todo laço, toda perseguição, tudo que não vem do Senhor, Pai. Essa é a minha oração, Pai. Que todo e qualquer tipo de ataque, presente e futuro, seja derrotado agora. Traga paz, alegria, vitória, em nome de Jesus. Nós nos levantamos na força do Altíssimo, revestidos na Tua unção e proclamando vitória sobre todo o inimigo. Senhor, que a nossa vida seja luz, testemunho e sinal do Teu poder neste mundo. Que eu ande em liberdade, protegida e firme, fortalecido e fortalecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Hoje finalizamos o curso. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, para que mais pessoas conheçam aí um pouquinho mais sobre o canal. Deus abençoe. Fique com Deus.